Olá, cursista! Seja bem-vindo à nossa terceira videoaula aqui do nosso curso Diversidade na Comunicação. Espero que você esteja gostando. Meu nome é Fernanda Bastos, eu sou doutora em Humanidades e nessa terceira videoaula nós trabalharemos justamente o como, né? Como trabalhar a diversidade na comunicação. Então você vai conseguir implementar várias técnicas, várias ideias para mudar a cultura organizacional da sua empresa, para despontar a sua empresa e conseguir fazer toda a diferença aí no mercado de trabalho. Então, para a gente iniciar, né, o que os grandes especialistas em diversidade na comunicação falam, incentivam, prezam, é escutar a equipe, né? Afinal de contas, se eu estou trabalhando comunicação, se eu estou trabalhando diversidade, né, a diversidade na comunicação, e eu quero implementar novas ideias, técnicas, uma nova cultura a favor da diversidade, eu tenho que escutar a minha equipe, né? Não é algo que simplesmente eu planejo, eu crio e eu coloco já para rodar e todo mundo deve se adequar. Pelo contrário, primeiro eu tenho que praticar uma escuta ativa, né? Entender, conversar ali com a minha equipe para entender os vários cenários que acontecem no dia a dia. Então, antes de começar, de criar qualquer planejamento, qualquer processo empresarial, qualquer estratégia, né, quanto à diversidade na comunicação, é importante que os gestores, que os líderes, ou você, né, caso não tenha uma ocupação, né, de liderança, mas quer fazer a diferença e quer consolidar o seu plano de carreira, né, vocês devem escutar os colaboradores. Primeiro ponto, né? E por que isso é importante? Qual o objetivo? O objetivo é compreender como que os colaboradores se sentem, né? Escutar ativamente o que eles têm a agregar ali sobre a rotina de trabalho, né? Entender se já sofreram algum preconceito, se já pegaram algum caso de intolerância. Isso é muito importante, porque é justamente nessa rotina que você vai entendendo a cultura organizacional da sua empresa e o que as pessoas estão falando sobre ela, o que dá certo, o que não dá certo, casos em que a gente deve reverter, né? Isso realmente é fundamental, é essencial como um primeiro ponto. Além disso, né, essa primeira análise, né, de escutar a equipe, analisar o cenário a partir do ponto de vista que eles estão trazendo para você, vai justamente já tornar visível, né, se há algum cenário de discriminação, se há algum cenário em que houve preconceito, em que houve intolerância religiosa, por exemplo, né, e facilita para que daí saiam planos de ação assertivos, estratégias que farão a diferença no ambiente de trabalho, um planejamento consolidado, que não vai ficar ali somente no papel, somente como uma ideia e vai fazer a diferença naquele ambiente de trabalho. Então, realmente, a partir daí sim, eu consigo estratégias para promover a diversidade, tá? E você já ouviu falar da técnica COCOS, né? Essa técnica, ela é uma técnica que vem lá da mediação de conflitos, né? Em que o gestor, quando ele vai justamente mediar, resolver um conflito, ele chama a equipe, né, para ser escutada, para dar um feedback de como é a rotina ali, o que aconteceu. Então você pode utilizar essa técnica também quando você for escutar a sua equipe. Então você pega individualmente, né, os colaboradores, vá para um ambiente claro, um ambiente seguro, confortável, escute ativamente o que eles têm a dizer sobre o cenário de trabalho deles, né? Isso é bom porque todos se sentem seguros, confiantes em de fato explicitar como é a rotina de trabalho, de fato falar de uma forma mais confortável, né? Se já presenciaram alguma situação de discriminação, de intolerância, de desrespeito à diversidade. Então, individualmente, você vai escutando cada um. É legal que você se especialize nessa técnica, porque vai ajudar bastante a fazer a leitura do cenário de trabalho que você tem ali no dia a dia e conseguir criar planejamentos e estratégias que
farão a diferença. Então fica aqui a oportunidade para você entender mais como funciona essa técnica e colocar em prática, né, dentro ali dessa ideia de escutar a sua equipe. Além disso, é muito importante que você, no seu ambiente de trabalho, tenha lideranças preparadas, né? Afinal de contas, as lideranças, elas são multiplicadoras, né? As pessoas, os líderes, são líderes multiplicadores. Então, se eu tenho uma liderança despreparada, que não se preocupa em saber o que é diversidade, que não se preocupa com a importância da diversidade na comunicação diária ali no ambiente de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar intolerância, eu não vou avançar nessa discussão, né? Eu vou sempre ter a mesma cultura organizacional antiquada. Então, as lideranças, elas são peças-chave para serem multiplicadoras a favor da diversidade na comunicação e a favor, claro, de uma diversidade de um modo geral, né? Fazendo com que toda a equipe se sinta, né, pertencente e não simplesmente falar, eu sou a favor da diversidade, mas às vezes ali os colaboradores nem se sentem pertencentes, né, nem se sentem engajados. Então eu tenho que preparar as lideranças, fornecer cursos como esse que você está fazendo, né, material para que eles entendam sobre o assunto e consigam aí sim, né, multiplicar ideias a favor da diversidade na comunicação. Então são peças-chave como multiplicadores de boas ideias dentro da organização. Então elas precisam investir nesse capital humano. E além disso, além das lideranças, é preciso que a sua empresa, você, né, que está estudando esse curso, também invista em um RH humanizado, né, em um RH diferenciado. Pense as pessoas que trabalham no RH da sua empresa. Elas estão muito preocupadas com o padrão, né, e querem ali currículos que são pessoas que se encaixam em um padrão, ou de fato se preocupam e têm a consciência de que se eu respeito a diversidade, eu trago essa diversidade, eu fomento isso no meu ambiente de trabalho, eu enriqueço, eu trago soluções novas, soluções criativas para a minha rotina profissional, né? E uma coisa importante, por exemplo, um RH renovado se preocupa que ali, durante a integração, durante a ficha cadastral que a gente preenche, né, com as informações, tenha o nome social, né? Às vezes vai recrutar uma pessoa que é um transexual, né? Tem ali nome social, é possível, né, que a pessoa já num primeiro momento se sinta pertencente a essa comunidade profissional. Isso é um detalhe fundamental. Então, o RH é a porta de entrada, né, de todas as pessoas que estão aí no ambiente de trabalho. Então, é de fato um setor estratégico que você, como uma pessoa capacitada, tem que diariamente trabalhar, conscientizar, para que tenha uma comunicação afinadíssima com a diversidade e se preocupe com essa diversidade na comunicação. Então, isso é muito importante porque vai fazer o quê? Garantir com que todos tenham espaço, todos tenham voz, oportunidades e se sintam pertencentes e criem um plano de carreira consolidado. Que não sejam pessoas que, às vezes, são agregadas à empresa, não se sentem pertencentes, acabam desanimando, não entregam um bom trabalho por essa desanimação, né, por essa desmotivação e saem para uma outra oportunidade. Isso não agrega a pessoa, isso não agrega a empresa. Então, se a gente faz um planejamento bom, diferenciado, pode ter certeza que o capital humano ele é muito mais enriquecido no ambiente de trabalho e tudo fica com muito mais qualidade. Então, pense no RH da sua empresa e como essas pessoas estão ou não capacitadas. Além disso, é preciso pensar a cultura organizacional da empresa, né? Já destaquei aqui como primeiro ponto, para promover a diversidade, é importante conferir, né, se a cultura organizacional daquela empresa, daquela instituição, também está garantindo a diversidade, né? É o que eu sempre falo em todos os meus cursos.
quando a gente estuda algo para a gente colocar em prática, não deve ficar somente no discurso, né? Em qual sentido? A minha empresa promove a comunicação a favor da diversidade, ou se preocupa com a diversidade na comunicação. A gente faz a diferença e aquilo se perde. Quando você olha na prática, nada daquilo acontece. Então, que de fato a gente tenha uma cultura organizacional que faça a diferença, né? Que incentive cada colaborador a se sentir pertencente, né? Então, o que eu sempre falo, né, nos meus cursos, quando a gente aprende um tema, a gente tem que, de fato, né, colocar aquilo em prática. Então, uma empresa, uma organização, não deve apenas ficar no âmbito do discurso, né? Nós promovemos a diversidade na comunicação. Né? E quando você vai olhar aquela prática profissional, ninguém está fazendo a diferença ali. Né? Tem pessoas desmotivadas, se sentem silenciadas, isso é muito ruim. Então, de fato, quando eu entendo a importância e eu faço a alteração da minha cultura organizacional a favor da diversidade, com certeza todo mundo ganha, toda empresa ganha. Então, fundamentar a empresa ainda em pilares antiquados, né, que não permitem com que as pessoas tenham espaço, se sintam pertencentes àquela comunidade profissional, isso não vai avançar em nada a sua empresa. Né? De fato, pare e faça uma leitura da cultura organizacional da sua empresa. Né? Ela faz a diferença na vida das pessoas, né? Na vida profissional das pessoas, ela está a favor da diversidade, ela trabalha muito a questão do padrão, né, da intolerância, tendo brechas ali para preconceitos. Então, a cultura organizacional, ela sempre tem que estar em sintonia com essas novas ideias. E se a gente for pensar, até mesmo a nossa própria Constituição, lá no artigo 5º, ela também se preocupa com isso que estamos chamando aqui a atenção, né, relacionado às empresas. O que é mencionado? Né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Né? Então, é importante que a gente não trabalhe com padrões, né? Com padrões que vão silenciar pessoas. A gente tem que dar voz a todos, né? A gente tem que realmente trabalhar a favor da diversidade, para que todos se sintam pertencentes, para que todos se sintam seguros, para que todos se sintam confiantes e entendam, né, que tem ali a sua liberdade. Então, se você é um gestor que tem essa ideia, que trabalha com isso, tenha certeza que a sua empresa vai despontar muito em relação aí às outras empresas no mercado de trabalho. E continuando, né, essas ideias de como você pode implementar a diversidade na comunicação, muitos especialistas trazem a ideia de se criar comitês a favor da diversidade. Né? Então, isso é muito importante. Grandes empresas, se vocês pesquisarem, têm esses comitês. E qual que é a importância deles? Né? Primeiro, tem comitê que vai ser ali como um canal de denúncia, né? Se acontece alguma discriminação, algum preconceito, algum cenário de intolerância, né? Esse comitê pode discutir o que aconteceu, capacitar as pessoas, usar aquilo como exemplo para que não ocorra mais, né? Além disso, os canais, eles são totalmente seguros, anônimos, e o objetivo é justamente perceber se houve, né, algum problema ali em relação a preconceito, se houve intolerância, assédio, racismo, né, no interior da instituição. Então, esses comitês para a diversidade, eles vêm justamente trabalhar tanto na correção de problemas, né, como, por exemplo, se ocorre ali alguma situação de discriminação, e também na prevenção, para que todos sejam capacitados, sejam conscientes
e não ocorra nenhum índice de intolerância, de uma comunicação agressiva. Então, o próprio comitê pode promover folders, pode promover informativos, campanhas de conscientização e atuam aí como pilares, né, como canais de escuta para que a gente consiga resolver os problemas e trabalhar na prevenção e sempre, sempre a favor da diversidade e a favor da pluralidade. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Então, pratique no seu ambiente de trabalho a criação de um comitê correto, né? Escute as pessoas, né? Para você ter um planejamento, ter estratégia, tenha ali o cenário do que as pessoas estão trazendo para você, tenha lideranças capacitadas que serão multiplicadores de boas ideias, de boas ações e, sobretudo, um RH humanizado a favor da diversidade, em sintonia com essa diversidade na comunicação. Então, todas essas ideias são importantes para você, a partir de amanhã, já começar a implementar no seu ambiente de trabalho. Eu espero que você tenha gostado e eu aguardo você no nosso último módulo aqui do curso Diversidade na Comunicação. Até lá e muito obrigada!